Vamos trabalhar hoje a aula 1, que é a vida, definição e proposta. O capítulo 15, da vida renovada, momentos de saúde. E o capítulo 1, definição e proposta do vida, desafios e soluções. Bom, então acho que esses dois capítulos eles nos trazem em comum essas questões sobre o questionamento sobre a nossa vida, né? Primeiro tem um capítulo que ele é mais, não sei se vocês notaram assim, um pouquinho mais científico e filosófico, né, em relação ao questionamento da definição da vida, o que é a vida. E o outro capítulo ele é mais um convite para a gente refletir um pouquinho sobre como é que anda a nossa vida, né? O que a gente anda fazendo dela, né? Então, diferente da proposta ali, eu gostaria de iniciar pelo capítulo 1, definição e proposta do vida, desafios e soluções, né? Deixa eu pegar aqui. Em que ele começa definindo vida para nós, né? E eu não sei se vocês notaram, mas ele traz ele não nos mostra uma única definição, né? Ele até começa nos definindo, nos trazendo uma definição do dicionário, mas é uma definição mais das manifestações da vida do que o que é vida propriamente dita, né? E aí ele vai colocar assim, né, que nós temos uma certa dificuldade ainda em definirmos a vida e que essa definição ela vai variar conforme a corrente que eu estou estudando, né? Se eu estou estudando do ponto de vista biológico, do ponto de vista filosófico, né, do ponto de vista espiritual, né? Então essa definição do que é a vida ainda, por mais que seja algo tão presente no nosso dia a dia, né, ainda a gente não tem uma definição muito clara do que é a vida, né? Então ele vai trazer lá, né, como eu falei, assim, as consequências, né, que são seres dotados de certas funções orgânicas. Então a gente consegue observar e definir a manifestação da vida, que são a gente sabe que são seres que têm certas manifestações, que têm metabolismo, crescimento, reação e reprodução. Ele traz até do ponto de vista biológico, né, que a vida e fala um pouquinho da célula. Mas se a gente pensar no vírus, né, o vírus é um ser vivo, mas é um ser que não tem uma célula. Então, nem essa questão da definição da organização celular ela nos é possível, né, para definir a questão da vida, né? Então, é algo bem complexo, na verdade, que nos parece simples, porque faz parte do nosso dia a dia, mas é de complexa definição. E daí ele vai nos trazer a definição espiritual, né? Que a gente acredita que a vida emana de Deus, né? Que é Deus quem nos dá a vida, né? E por isso que é difícil da gente ainda definir a vida, porque para nós ainda é difícil definir, inclusive, Deus, né? Então, se a vida é algo que vem de Deus e a gente ainda não consegue definir Deus, ainda tem essa dificuldade por uma falta de entendimento nosso, assim também ocorre com a vida. A gente tem uma dificuldade de entender isso, né? Então, eu achei que desse capítulo essa era a mensagem principal. Assim, não sei se vocês pensarem mais alguma coisa, ficaram em dúvida, né? Desse capítulo que ele é quase mais científico e filosófico, assim, de nos fazer questionar, né, o que é a vida para nós. Não, todas as definições deixam sempre algo aberto para a gente questionar mais uma vez a vida. Tanto a científica como a filosófica, tudo mais nos deixa alguma coisa. Então, o que me parece é que, na verdade, o sentido vida é uma coisa muito mais ampla do que um conceito, no caso da célula que tu falou, da bactéria, do verme, né, que não tem... Né, o vírus, que não tem uma célula, né? Que às então, vezes sempre fica algo atrás ainda disso aí. E o que nos explica esse contexto todo, né, na verdade, é Deus. Que, na verdade, Deus é esse contexto todo de perfeição. Esse contexto de perfeição é Deus, né, que faz tudo dentro desse contexto todo de perfeição. Então, não, me parece, nós, espíritas, né, que acreditamos, né, esse espírito que nos move, nas várias encarnações que temos. Esse é o contexto de Deus também. Então, me parece que Deus define o contexto todo de vida. Eu acho que é esse paralelo que ele acaba fazendo no capítulo, né? E essa dificuldade nossa da definição
e de observar as manifestações. Eu acho, assim como a gente também, apesar de sermos espíritas, temos dificuldade de definir Deus, né? Entender o que é Deus, mas a gente observa a manifestação de Deus na natureza, através de nós mesmos, né? E assim também ocorre com a vida, né? Eu acho que é esse paralelo. E nos parece difícil definir vida sem definir Deus, né? Essa relação, né? Exatamente, exatamente. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Tá. Então, acho que a gente pode passar para o capítulo 15 lá, né, do livro Momentos de Saúde, que daí ele vai primeiro nos trazer de novo, né, que a vida, ela então emana de Deus, né? Então ela é algo extremamente precioso, né? E que ela é uma emanação contínua de Deus e que a vida está ocorrendo o tempo inteiro, né? Então a nossa vida, ela tem um rumo que ela é inevitável, que é a perfeição, né? Basta a nós sabermos aproveitar esses momentos, mas ela está passando e a perfeição, ela é inevitável, ela vai ocorrer em algum momento, né? Então é como se fizesse parte da gente nós sabermos aproveitar esses momentos, né? Então ele faz um questionamento que eu acho que é um questionamento que nós deveríamos fazer o tempo inteiro. Eu acho que isso é uma das questões que traz as pessoas em geral ao curso da Joana, né? De como a gente está aproveitando esses momentos de crescer, esses momentos de nos aperfeiçoarmos, já que a vida é algo tão precioso, né? Então ele nos convida para fazer uma autoanálise, né? E, através daqueles questionamentos que ele nos traz ali, como te sentes, como estás e o que tens conquistado, né? Então ele basicamente ele nos pede para a gente questionar como estão os nossos pensamentos, como estão as nossas emoções e como está o nosso comportamento, né? Os nossos hábitos diante da vida, né? E aí eu acho que talvez eu possa trazer alguns dados importantes assim da parte científica, enfim, que a gente tem estudado hoje, que a forma como a pessoa se faz esses questionamentos, ela é muito importante, né? Às vezes a gente observa que as pessoas até percebem que elas têm coisas para modificar, né? E eu acho que a gente que está dentro da doutrina espírita sabe que se a gente está aqui não é à toa, a gente tem questões a serem modificadas, né? Tanto questões de pensamento ainda, vira e mexe, a gente tem pensamentos que são difíceis, né? Comportamentos, hábitos que a gente quer mudar, né? E como consequência disso, emoções ainda ruins que a gente sente, né? E é muito comum a gente perceber que as pessoas, elas percebem essas questões que elas querem mudar, mas às vezes a forma como elas percebem isso ajuda ou dificulta a gente a mudar. Não sei se vocês já se questionaram um pouco sobre isso, né? Tem algo que hoje em dia que a gente estuda que se chama autocriticismo, autojulgamento. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? Que é o perceber o que eu tenho de difícil, mas ao invés de eu aceitar isso de uma forma, de certa forma assim, compassiva, né, com gentileza e do ponto de vista de entendimento de que se eu estou aqui é porque eu tenho ainda essas dificuldades, enfim, e ao invés de abraçar isso, né, eu me critico por ter isso ainda. Ou, muitas vezes, adoto uma postura de uma resignação passiva diante disso. Não, mas eu sou assim porque em outra vida eu fiz isso. E agora eu mereço sofrer. E daí eu sofro de forma passiva, né? Ou eu me critico, eu me julgo por ainda ter certas questões. E a gente sabe que quando a gente adota esse comportamento, né, de autocriticismo ou de autojulgamento, isso, do ponto de vista científico, né, já está comprovado que a gente aumenta o risco para diversos transtornos psiquiátricos, né? E os principais transtornos estão associados a isso, tanto transtornos depressivos, transtornos ansiosos, né, até índice de suicídio aumenta quando eu me trato desse jeito, transtornos alimentares, transtornos que a gente chama da personalidade, do jeito da pessoa funcionar, né? Então, toda a psicopatologia, de uma forma geral, ela fica aumentada quando eu olho para essas minhas dificuldades, me julgando, me criticando. E também, se a gente pensar do ponto de vista assim mais psicológico mesmo, que a gente chama assim psicodinâmico,
toda vez que eu brigo com alguma coisa que eu tenho dentro de mim, né, alguma dificuldade, é como brigar com um inimigo, mas pior ainda que um inimigo externo, um inimigo interno, né? E o que acontece muitas vezes é que brigar com o inimigo nos cansa, né? Então a gente perde forças, é como se a gente fortalecesse a nossa sombra, assim, né? O que Jung chamava de sombra, a gente fortalece isso. Né? Então, muitas vezes, a gente vê as pessoas, como ele nos traz ali no capítulo, né? Quais são as dificuldades que muitas vezes as pessoas encontram para enfrentar essas dificuldades. Né? Uma das coisas é a desmotivação, é o cansaço. Né? Eu não aguento mais lutar contra isso. Né? Então, o convite, né, que acho que tanto o espiritismo nos traz isso de uma certa forma, eu acho que a psicologia da Joana de Ângeles também, e a ciência também vem nos trazendo, para que a gente olhe para essas nossas dificuldades como se a gente olhasse para uma criança que está em dificuldade, né? Como se a gente olhasse talvez para um irmão nosso que tem mais dificuldade e abraçasse isso com gentileza, aceitasse que a gente tem ainda essas dificuldades, né? Para daí então modificá-las, né? Mas de uma forma gentil. É uma coisa muito sutil da gente perceber isso, né? Porque é algo mais do nosso sentimento mesmo, né? Do nosso coração. Mas eu acho que isso é uma questão hoje em dia que tem sido trabalhada e que é muito importante, né? Da gente não brigar contra essas nossas questões internas. O que não quer dizer nos resignarmos a essas questões internas, né? A gente está aqui sim para modificar essas questões, né? Só que a gente tem que entender assim. Por exemplo, se eu quero mudar um hábito, pegar um hábito bem fácil, assim, de tabagismo, por exemplo, né? A gente sabe que vencer o tabagismo é algo muito difícil, né? E, por exemplo, quem fuma há 20 anos, por exemplo, pelo menos há 20 anos a pessoa se comporta assim. Então, não vai ser de uma hora para outra que ela vai mudar esse comportamento, né? E pelo menos há 20 anos, sabe-se lá quantas vidas ela já não vê em hábito de dependência de alguma substância, enfim, alguma questão. Mudar hábitos, mudar pensamentos é algo muito difícil ainda para nós, né? Então, se a gente briga com isso e nos critica por causa disso, a gente acaba diminuindo a probabilidade de mudar esse hábito, né? Então, uma das questões muito importantes é, primeiro, a gente admitir para a gente mesmo que a gente ainda é um ser falho, assim como todas as pessoas que estão aqui no planeta, né? Senão nós não estaríamos aqui. E nos enxergarmos ainda com certas dificuldades, né? Aceitarmos essas dificuldades e aceitarmos que essas mudanças não são fáceis de serem realizadas, né? Não sei se vocês já tinham pensado nessa questão bem sutil assim da diferença da gente se perceber, se fazer essa reforma íntima, essa autoanálise. Não sei se fica clara assim, essa diferença. Até porque é um mecanismo de auto-perdão. E dentro da doutrina a gente encontra essa recomendação, né, do auto-perdão. E a Joana ela tem muito essa postura amorosa, né? E a proposta da amorosidade com o outro e com a gente mesmo, né? Mas é claro que esse é um enfoque que daí afunila, né, para essa questão. E eu achei interessante, porque fiquei imaginando até, do ponto de vista biológico, que transformações endócrinas, fisiológicas, etc., deve proporcionar esse pensamento autodestrutivo, porque é um pensamento autodestrutivo, uma recriminação, né, é uma coisa autodestrutiva. Até que ponto isso pode se transpor na fisiologia mesmo, de modo a perceber, por exemplo, numa pesquisa, numa averiguação, numa tomada de conhecimento científico, dito científico, né, de balizar assim, o comportamento X gerou tal coisa. Sim, isso a doutrina espírita nos deixa sempre muito clara essa questão da caridade, né, com o próximo, do perdão, e a gente tem que sempre lembrar que também a gente deve adotar essa postura conosco, né? Então acho que isso é importante, né? A doutrina já nos diz isso, né? Só que às vezes é mais fácil a gente ter essa postura com o outro do que com nós mesmos, muitas vezes por orgulho, por vaidade ainda, né? De admitir para nós mesmos, eu acho que a gente erra e tem as nossas dificuldades, né?
E do ponto de vista fisiológico, que nem tu disseste, a gente sabe assim, tem alguns marcadores, deixa eu botar aqui, de estresse crônico, de ansiedade crônica, né? Esses marcadores tem várias questões assim. O que acontece com uma pessoa que ela é estressada crônica? A gente vai vendo manifestações não só no sistema nervoso central, mas no corpo como um todo, né? Uma questão que a gente sabe é a alteração do cortisol, né? Cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Então essas pessoas, elas têm, hoje em dia a gente entende mais como uma não só, antigamente se achava assim, elas têm um aumento do cortisol, elas têm isso desregulado. Porque o normal é quando tu tem estresse agudo, o cortisol aumente, depois ele volte, né? E assim como outra questão também bem importante, eles têm marcadores inflamatórios, que a gente chama assim, né? Então, o nosso corpo é muito importante o equilíbrio de umas coisas que a gente chama de interleucinas, né? Nos processos inflamatórios como um todo. E tem uma outra também questão, que é uma questão que eu estudo mais especificamente, que a gente chama assim de variabilidade da frequência cardíaca. Né? O que é isso? Que a gente chama assim. Se eu tomo um susto, o normal é que meu coração acelere. Né? Se eu estou tranquila, o normal é que o meu coração relaxe, né? Essas coisas assim, fique com batimentos mais baixos. Então, que o coração varie a frequência dele, que não fique sempre igualzinho. Se eu inspiro, expiro, isso tudo muda, né? A frequência do meu coração. Então, a gente sabe que pessoas que têm estresse crônico, né? Elas têm o que a gente chama assim, de uma redução dessa variabilidade. E a gente sabe que isso está associada a desfechos, né? Em saúde cardiovascular, tipo infarto. Né, um marcador para infarto. Então, por que eu estou dizendo isso? Né? Porque a gente sabe que pessoas que têm baixa autocompaixão, que é isso tudo que a gente está falando, assim, que é a capacidade da gente perceber o nosso sofrimento empaticamente, aceitar esse sofrimento, entender que todos nós estamos aqui porque temos ainda certas dificuldades e estamos, de alguma forma, conectados uns com os outros, né? E não adotarmos uma atitude passiva, né? Adotarmos uma atitude ativa, no sentido, então, de tentar aliviar esse sofrimento. Então, isso que é uma atitude autocompassiva. Então, a gente sabe que pessoas que têm baixa autocompaixão, além de ter alterações, que nem eu comentei com vocês, aumento da psicopatologia geral, eles têm essas alterações de estresse crônico, né? E aqui, principalmente, essa aqui é uma das mais estudadas, né? Pessoas que têm ansiedade, então, crônica. Né? Então, são questões que a gente vê na nossa própria fisiologia mesmo, como se o corpo lutasse contra ele mesmo, né? E gerasse um certo nível de estresse. Né? Então, já tem estudos sendo desenvolvidos como isso aqui, mediando essas alterações que pessoas que têm ansiedade crônica desenvolvem. Não sei se ficou claro. Então, tem estudos que mostram assim, ansiedade crônica, estresse crônico altera isso aqui. Né? E tem agora estudos, mas vamos ver assim, pessoas que têm muita ansiedade têm baixa autocompaixão. Opa, a autocompaixão está mediando isso aqui. Né? Então, são questões interessantes, quando tu falou do ponto de vista fisiológico também. Né? Gente, mais alguma pergunta? Voltando à questão dos nossos inimigos, o maior inimigo, na verdade, a gente constata que está dentro de nós mesmos. Esse é o nosso maior inimigo. Uhum. E que é muito mais fácil enfrentar o externo do que a nós mesmos. Uhum. Né? Mas tem uma questão assim, perispiritual, nos nossos registros perispiritual de raiva, de mágoa, de ressentimento. Na verdade, isso é um dos mais que se manifestam dentro de nós, para vencermos exatamente. Porque tem uma colocação que diz que nós temos um inimigo, um juiz interno, e que tomamos a liberdade de nos julgar, nos culpar. E aí vem a culpa. Né? Eu me julgo, determino que eu sou culpado, né? Em função desses registros de mágoa, de raiva, de ódio, de ressentimento. E aí eu fico me condenando, me autopunindo, e esses, de uma certa forma, são os nossos adversários internos. E que é muito mais difícil vencer isso do que vencer o externo. Eu brigar, eu jogar a culpa no outro, enfim. Né? Sim. Não é à toa que a gente
projeto. Vocês estão no primeiro ano ainda. É o primeiro ano da Joana, não? É o segundo. Dois. Então, vocês já viram algumas questões sobre projeções, por exemplo, né? Então, não é à toa que a gente projeta muitas questões que são muito difíceis para a gente admitir ainda no outro, né? Porque é mais fácil enxergar no outro. E o outro, ele é uma oportunidade de eu observar o que eu tenho que melhorar em mim mesmo, né? Então, é quase como se Deus nos desse esse mecanismo para nos facilitar lidarmos com o nosso próprio mundo interno, né? Com questões ainda que a gente tem dificuldade de admitir em nós, né? Porque não é à toa que o comportamento do outro nos irrita, né? Se ele nos irrita é porque encontrou certa ressonância dentro da gente, assim, Porque né? nos contraria também, né? O Isso. comportamento dele nos contraria. A contrariedade nos impele a fazer uma atitude mais, né? Sim. Então, quando a gente está ajudando o outro, a gente está ajudando a nós mesmos, porque a gente está ajudando aquele aspecto também de nós mesmos, né? E eu acho que essa questão que Jesus nos orienta a nos reconciliar com os nossos adversários, né? Está lá no Evangelho, mais depressa possível. Acho que também é pela questão da gente reconciliar com os nossos adversários internos o mais depressa possível, Sem dúvida, né? sem dúvida. Porque quando a gente desencarna, é com isso que a gente entra em contato, né? E aí a gente vê, por exemplo, nas obras do André Luiz, né? As dificuldades, aquela questão do quem cria o próprio inferno somos nós mesmos, né? Por as nossas dificuldades ainda que, como se o corpo nos protegesse de enxergar isso ainda, né? E quando a gente desencarna, a gente entra em contato com isso diretamente, né? E por isso a importância do auto-perdão e de não nos autocriticarmos, né? Porque o juiz de nós somos nós mesmos, né? E eu pelo menos entendo assim, por isso que ele nos diz que nós seremos julgados à mesma medida que nós julgamos, porque nós mesmos somos os nossos próprios juízes. Né? E tá dentro da nossa consciência, né? As questões de moralidade, né? Então, mais alguma questão? Eu gostaria de perguntar no ramo da pesquisa, então, além de detectar esses marcadores, o acompanhamento e o monitoramento depois de realizada a reforma íntima ou depois de exercitar a autocompaixão já tem sido resultado de pesquisa? Sim, essas coisas são bem assim atuais, né? Hoje em dia existem protocolos que estimulam compaixão e autocompaixão, né? Então, hoje em dia isso está começando a se avaliar. Assim, o meu projeto é um projeto que visa avaliar exatamente isso, né? Se a gente submetendo a pessoa a um protocolo assim, né? O meu protocolo é um protocolo com meditação e autocompaixão, se essas questões mudam, né? Isso é algo que a gente está testando ainda, né? E não me recordo nenhum estudo que avalia exatamente assim, avalia a meditação alterando essas questões. Isso sim, isso já tem bastante estudo mostrando. Mas agora, se é realmente o componente da autocompaixão dentro da... Porque tem meditações que estimulam a autocompaixão, tem outras que não, né? Então, se realmente é este componente, eu não me recordo de nenhum estudo especificamente. Mas a meditação, por exemplo, altera a variabilidade da frequência cardíaca, altera marcadores inflamatórios, melhora o cortisol, melhora até uma situação que a gente chama assim, de telomerase, que é uma enzimazinha que dá um envelhecimento celular. As pessoas ficam com esse envelhecimento celular diminuído, né, desacelerado, depois de meditar, né? Então, agora falta a gente entender se é só a meditação em si, o parar, respirar, ou se realmente, quando eu medito com esse propósito de compaixão e autocompaixão, se isso tem um significado maior, né? Tem um estudo recente que mostra assim, meditação com um foco neutro, assim, pedindo para a pessoa, olha, presta atenção no barulho que está, né, da rua, presta atenção na cor verde, né, porque a meditação você tem que escolher um foco atencional. E meditações com um núcleo religioso, assim, né, focando em frases sobre Deus, na imagem de Deus, de Jesus, enfim, né. E esse estudo especificamente mostra que isso é em pacientes com dor crônica, né. E esse estudo mostra especificamente que pessoas que meditam com esse conteúdo religioso têm uma diminuição maior na dor do que as pessoas que meditam com conteúdo neutro. E também isso não só medido assim do ponto de vista de autorrelato, eu ir lá e dizer assim, olha, realmente eu estou com menos dor, mas medido mesmo, fazendo estímulo doloroso e vendo até onde a pessoa, agora é dor, daí a pessoa diz, né?
com estímulo de calor, assim, né? Até onde tu aguenta calor. Então, isso também medido, que é uma medida que a gente considera fisiológica, isso. Então, tem um estudo que mostra. Hã? Aumento da resistência à dor. Isso, a pessoa fica mais resistente à dor, medido também fisiologicamente. Então, isso já tem, assim. Né? Interessante. Tem algumas pesquisas também nisso, na questão do desenvolvimento da autocompaixão com a ação, te doar para o outro, né? Nessas ações, como também elas alteram alguns desses marcadores. Eu não sei se nessa sequência ou mais alguns, mas como passa a fazer uma diferença maior no seu processo de autocura. Né? Eu fico pensando se, de repente, pode aumentar esse processo de autocompaixão. Uma outra observação geralmente, nesse processo de julgamento, né, de autojulgamento, está relacionado com aquela criança interior, né, que não é bem cuidada, que não tenha, não recebe, digamos, esse olhar, esse acarinhamento para prosseguir. No cuidado com crianças, e crianças difíceis, onde elas apresentam alguns comportamentos, então, nesse processo de ajuda, como depois que passa, te toca, puxa, mas aquele comportamento ali é algo que mexe comigo, é algo que eu vejo em mim. Começa a ter essa leitura. E conversando com outras pessoas que também fazem esse trabalho com crianças, que têm esse retorno de como, no momento, está ajudando, está auxiliando. Mas naquele processo de ajuda, tu acaba percebendo o quanto aquilo de ti está presente ali. E aquilo que tu passou como uma mensagem ou como cuidado, ele acaba servindo para o teu processo de cura também. Bastante interessante isso. Acaba trabalhando a tua criança através daquela... Exatamente, a criança daquele que está ajudando. E isso que tu falou também da questão da ação é algo muito importante, né? Que tu ter uma atitude compassiva é diferente de tu ter uma atitude empática, né? A empatia, ela é o me colocar no lugar do outro, tentar enxergar, né, com os olhos do outro, né, me colocando no lugar do outro, que já é difícil, né? Porque geralmente a gente se coloca no lugar do outro com a nossa cabeça, né? Mas o ideal a nossa lente. O ideal é a gente tentar se colocar no outro com as vivências do outro, com a experiência do outro, é algo difícil, né? Mas se a gente pensar em termos científicos assim que se estuda, né, empatia também, às vezes as pessoas não fica claro se ter muita empatia é bom ou ruim para a saúde, né? Agora, se tu coloca o componente compassivo, aí sim, porque não adianta só se eu me coloco sempre no lugar do outro, entendo o processo do outro, mas não faço nada para aliviar aquele sofrimento, pode ser que eu sofra mesmo com esse processo do outro, né? Então, por isso que essa atitude que a gente falou, né, essa questão ativa, né, ela é muito importante para a gente. Né? Ela acaba, eu acho que, acionando muitos mecanismos que estão ligados a esse estresse, né? Porque ela vai ter que tirar de ti uma outra ação. Ela vai fazer com que haja um movimento interno teu, né? Então, alguns dispositivos, até próprio controle sobre os teus aspectos mais fisiológicos, as suas emoções, elas vão controlar o nível de cortisol, a questão dos batimentos cardíacos, né? A pressão arterial. Tem uma série de mudanças que são fisiológicas, que são necessárias a partir do momento que tu vai te colocar em ação com o outro, né? E aí aquilo vai vira um aprendizado. Mas isso seria mais no caso da resignação, né? Porque no autojulgamento, no sentido de crítica excessiva a si próprio, por mais que a pessoa procure ser empática, não quer dizer que ela vai estar trabalhando para si mesma, assim, ou enxergando no outro aquela ação, aquele movimento como também trabalhando ela mesma, enfim. Sim, tu quer dizer no sentido de que muitas vezes eu nego que aquele aspecto do outro também faz parte de mim.
Isso, e não enxergo que às vezes eu estou trabalhando no outro algo meu. Isso? De identificar isso, né? Sim. Porque tu vai continuar julgando se tu for uma pessoa crítica. Sim, se for Tu vai autocrítica. continuar julgando por mais que tu tenha essa relação de tentar se colocar no lugar do outro. Porque sempre é uma tentativa, né? Sim, é algo aproximado, Exato, né? é algo aproximado. É. Então, por mais que tu faça esse movimento, é só com burilamento, com o hábito e o incessante repetição que isso vai se tornando mais identificável contigo mesmo. Sim. Tu vai enxergando no outro aquilo que é tu mesmo. Sim, porque às vezes, eu acho que entendi, porque às vezes é muito difícil. Porque às vezes, não, mas acho que vai passar. Porque acho que é muito difícil às vezes é muito dolorido, acho que isso quer dizer, né? A gente perceber que às vezes algo que a gente tanto critica no outro também está dentro da gente, né? Então, é um treinamento realmente que a gente tem que desenvolver, né? De que, opa, pera um pouquinho, isso aquilo no outro eu percebo que é feio, eu percebo que está errado, eu percebo aquilo me irrita, né? É quase que um treinamento nosso da gente se questionar né? Por que aquele comportamento, aquele pensamento do outro, aquela situação mexeu comigo, né? E, em geral, se a gente conseguir adotar essa atitude de humildade, quase assim, né? E de aceitação, a gente vai perceber que tem algo da gente ali, né? Que tem algo com que a gente se identifica naquela situação, né? E que a gente também precisa mudar, né? Então começa com a gente sendo humilde e aceitando que pode ser que tenha algo nosso ali, né? Para daí poder enxergar realmente e identificar, né? No grupo da capelania, eu faço parte desse grupo aqui da casa, e as leituras têm muito referência a respeito disso, desse autoentendimento nosso com relação a essa dinâmica, que é importante, além da empatia com o doente, adultos ou crianças, esse nosso adoecimento nosso, né? Dessa superação permanente, não fazer essas transferências, o exercício de maturidade, assim, proposto quase que na unha, na garra ali. Temos lido bastante a respeito disso, dessa questão, desse processo. E acho que esse serviço de capelania acaba sendo um exercício dessa questão mesmo de te doar para o outro e ajudar e fazer alguma coisa, né, para aliviar o sofrimento. Sim, porque está o tempo todo em contato com o sofrimento. Não, porque está o tempo todo em contato com o sofrimento do outro, né? E acaba que a gente daí se vê obrigado a olhar para o nosso sofrimento, né? E diferente de que quando eu, sei lá, às vezes eu ouço isso, as pessoas passam no corredor do hospital e vê as pessoas sofrendo e as pessoas jamais imaginam que conseguiriam fazer um trabalho desse, mas uma coisa é só a gente ver e empatizar, outra coisa é tu ir lá e realmente oferecer alguma coisa, né? Eu acho que aí sim a gente consegue se sentir realmente melhor, assim, né? E há também nessas leituras, que já estamos gateando, é o entendimento do misturar as lágrimas, entendeu? Porque diz o Evangelho que... Não é o Evangelho, é uma palavra de Paulo que diz que a gente deve chorar com os que choram. Mas tem que ter maturidade nesse chorar junto, né? Senão ficam dois lamentando e fazendo perguntas erradas, como tu disseste. Né? Sim. Sim, isso não quer dizer que a gente não vá sofrer junto com a pessoa. Né? A gente acaba sofrendo. Mas é o entendimento de que a minha felicidade depende da felicidade do próximo também. Para a gente é uma família, né? Então a gente tem que crescer juntos, né? Então eu não sou plenamente feliz se tem alguém do meu lado que não está bem, né? Então tu vai sofrer junto com aquela pessoa. Né? Então, alguém quer mais uma colocação sobre essa parte ou tá? E daí depois ele vai nos falar então quais são os obstáculos, né? Então retomando assim, primeiro questiona sobre o que é a vida e que a vida ela flui, né, de Deus e de que ela nos oferece constantemente oportunidades, né? Que a perfeição ela é inevitável, mas que a gente tem que saber aproveitar essa oportunidade, né? Então faz parte de aproveitar isso a gente se questionar, fazer a nossa reforma íntima, fazer a nossa autoavaliação. Então, o que eu quis trazer um pouquinho aqui para vocês é que essa questão da nossa autoavaliação a gente deve fazer de uma forma gentil e bondosa, né? E não com esse autocriticismo, esse autojulgamento.
Então, depois, mais adiante, ele vai falar quais são as dificuldades, quais são os obstáculos que a gente encontra para, então, fazer essas modificações que a gente percebe necessárias na gente. Então, né? Então, a primeira questão que ele traz foi isso, um pouco do exemplo que eu trouxe do cigarro. São questões viciosas. Às vezes a gente traz hábitos ou da vida inteira ou de outras vidas, né? Então, isso às vezes acaba sendo um obstáculo para a gente modificar. É difícil, é algo que já está arraigado dentro de mim, eu já me comporto sempre daquele mesmo jeito, né? E às vezes coisas muito pequenininhas para a gente no dia a dia, por exemplo, eu deixar de comer doce todos os dias, é uma coisa muito pequenininha, né? Uma coisa super externa, assim, biológica, mas é difícil, né? Então, imagina eu mudar algo mais, né, o jeito, a minha raiva, a minha indignação, né, a minha tristeza com certas situações. Então, isso é algo mais profundo ainda, né? A outra questão que ele traz é essa questão que eu falei um pouquinho para vocês também, da desmotivação. Então, né, porque se eu brigo muito com aquele aspecto meu, eu acabo me perdendo energias para aquilo e me desmotivando, né, me sentindo sem, então, energia o suficiente para modificar aquilo, né? A outra questão também ele traz a questão do que os outros vão pensar, né? Muitas vezes a gente percebe que a gente tem que modificar certos comportamentos e se questiona assim, mas o que o outro vai pensar de mim, né? Se eu começar a agir desse jeito, se eu, por exemplo, daqui a pouco eu percebo que eu preciso frequentar mais vezes o centro espírita ou minha casa religiosa, enfim, acho que é algo importante para mim. Mas o que meu grupo de amigos vai pensar? Eu tive isso, eu estou no centro espírita desde os 4 anos, por exemplo, né? Assim, o que meus amigos não vão entender na adolescência que eu tenho que ir no centro espírita, entendeu? Ou até dentro da faculdade de medicina, assim, né? Sofre preconceito por aquilo, assim, mas tu é espírita, sabe? Nossa, tu acredita nisso, né? Então, mas aquilo é importante para ti, né? Então, tu ir contra isso muitas vezes é difícil, né? Essa mudança de hábito, a gente acaba se preocupando com o que o outro pensa da gente, né? Isso também é algo que faz parte do ser humano, porque a gente não quer desagradar os outros, né? A gente quer que os outros nos queiram bem, enfim, né? É importante a gente é um ser social, o que o outro pensa sobre mim é importante, né? Então, esses às vezes são obstáculos para a nossa mudança de comportamento também, né? Desculpas que eles nos trazem também, muitas vezes assim, mas eu sou muito jovem, eu tenho minha vida inteira pela frente para mudar isso. Ou, já estou no fim da vida, agora já passou, agora não, né? Para a gente que é espírita, essa desculpa cai menos, né? Tipo assim, agora já passou minha vida inteira, não tenho mais para, né, por que mudar, enfim, né? Ou eu nasci assim, agora eu sou assim, deu pronto, eu sou assim porque eu tive um pai assim, uma mãe assim, e a minha infância foi assim, agora eu sou assim e não tem como mudar. Então, a gente traz aí diversas desculpas, falta de tempo. Eu trabalho muito, não tenho tempo para me questionar sobre isso, né? E quanto bom, o trabalho faz parte da vida, né? Essas questões, né, de ser jovem, isso tudo faz parte da vida. Mas o nosso principal trabalho na vida é a nossa reforma íntima, né? Se a gente está só trabalhando, fazendo as coisas sociais, enfim, e não está pensando na nossa reforma íntima, a gente não está fazendo o principal trabalho que a gente veio fazer aqui, né? Então, essas questões, ele também traz essas desculpas que a gente se coloca todos os dias, né? Acho que isso é bem comum, né? E a outra questão também, que eu vejo muito na prática clínica, é o medo de mudar. E se eu mudar, como é que eu vou ser? Será que eu vou perder minha identidade? Eu trabalho com pessoas que são ansiosas crônicas, assim, né, que a gente chama, mais especificamente, é o que eu trabalho, com ansiedade generalizada. São pessoas que têm um autocriticismo e um excesso de responsabilidade enorme. Em geral, são aquelas pessoas que dão conta de tudo. Elas nunca falam não para nada, mas por isso elas são estressadas, né? E eu ainda até brinco com elas, olha, tu não dá a oportunidade do outro crescer também. Se tu faz tudo pelo outro, né, tu nunca dá a oportunidade do outro crescer, né? Então, para essas pessoas, por exemplo, mudar é muito difícil. Olha, tu vai ter que aprender a dizer não, tu tem um limite, teu corpo tem um limite, né? Teu pensamento tem um limite, a gente tem que dormir, tem que, né? E as pessoas morrem de medo, assim, mas e se eu não fizer mais tudo pelos outros, eles vão deixar de gostar de mim? Aí eu não vou ser tão competente, eu não vou ser tão bem vista no meu trabalho. Então, parece bobagem, assim, mas essas mudanças trazem medo, né? Quem eu vou ser, né? Se eu mudar, vão me aceitar, não vão me aceitar, eu vou gostar de mim, eu vou perder minha identificação, né? Pessoas que usam substâncias, é muito comum isso, assim, mas se eu deixar de usar o que eu uso, geralmente a droga não vem sozinha, ela vem com companhias, ela vem com festas, ela vem com núcleo social, né?
O que eu vou ser, quem eu vou ser, né? Então, o medo do desconhecido, né? Depois de mudar aquele comportamento, também é algo que pode nos dificultar essa mudança. Não. Ele traz essas principais dificuldades e obstáculos assim para a mudança, né? E ele nos traz o convite que mesmo que a gente tenha esses obstáculos, né, que a gente enfrente, né? Principalmente o medo, né? Como é que a gente enfrenta o medo, né? Como é que a gente supera um medo? Só tem um jeito, assim, a ciência só descobriu um jeito que a gente superar o medo. Não existe os remédios, até diminui a ansiedade, mas não diminui o medo, né? O que diminui o medo é eu enfrentar o medo, não adianta. Se eu tenho medo se eu botar uma caixa aqui para vocês, com um furinho dentro, e disser para vocês, pode botar a mão que não tem nada, por mais que vocês meio que acho que já confio um pouquinho na Mariana. Todo mundo vai ficar meio receoso assim de botar a mão na caixa, né? E só vão perder o medo de botar a mão na caixa depois que botarem a mão na caixa. Não tem outro jeito. Não tem que eu convença você assim, olha, mas essa caixa é só uma caneta que tem lá dentro, não te preocupa, não é nada demais. Não tem argumento, né? Que não vai deixar vocês um pouquinho receosos. E vocês só vão realmente perder o medo daquilo quando botarem a mão lá dentro. Ah, não, tá, realmente é uma caneta. Agora, né? Agora eu vou olhar a hora que eu quiser e põe a mão. Né? Então, essas questões também para a nossa reforma íntima. A gente só vai perder o medo se a gente realmente enfrentá-lo. Né? E pode colocar. Na verdade, é como tu falasse, a gente tem o medo do desconhecido, né? E como enfrentar esse desconhecido? Da onde vem essa força para eu botar o dedo na caixa e saber que ali não tem nada? Eu estou com uma parede na minha frente, eu tenho um medo. Aí tu me diz, aqui dentro dessa caixa, bota o dedo que não tem nada. Aí, da onde eu tiro essa força, essa superação para vivenciar isso e saber que eu passei essa barreira deste medo? Da onde eu busco isso? Geralmente, a gente aceita que tem que mudar e enfrentar quando a gente está com grande sofrimento, né? Essa é uma das questões, acho que mais... A principal questão que nos faz mudar, né? Seja porque eu estou gerando sofrimento em mim ou gerando sofrimento em alguém de quem eu gosto muito, né? Mas, em geral, o sofrimento é mais nosso, assim, né? Mas... Na verdade, é uma grande superação nossa, naquele momento, superar aquele obstáculo enorme que está diante da gente, né? Essa é a grande... E quando eu começo a superar esses obstáculos, eu começo a desencadear um processo de evolução, até, digamos assim, porque eu estou superando meus medos, né? Sim. E o que nos atravanca o progresso é exatamente essa caminhada sem os medos, né? Sim. Sem a... Vou ficar trocando as nossas... Depois eu fiquei pensando também que nesse processo aí que o Flávio falou, tem diversas origens, né? Me parece assim. Tem uma origem que é atávica, né? Nós trazemos em nós o medo, é o primeiro sentimento. O medo é o primeiro sentimento que vem. No nosso desenvolvimento, o primeiro sentimento é o medo. E outra coisa que eu fiquei pensando é, nesse processo, a gente identificar qual é o medo. Isso é muito difícil, né? Às vezes a gente tem um medo. Tu tem um medo e tu não sabes o que é, mas quando tu começa um processo de autoconhecimento, é muito duro tu começar a identificar os teus medos, né? E isso aí já é um medo também. Então, fazer essa viagem ao deserto interior e começar a identificar que tu traz um medo pelo simples fato de ser um ser humano. A gente traz, pelo nosso desenvolvimento socioantropológico, a gente tem o medo já na nossa mente, na nossa psique. E tem aqueles medos, os meus, que são diferentes dos teus, que são diferentes dos dela, pela nossa trajetória de vivências anteriores. E isso tudo está conosco também. Então, eu acho que esse processo ele é muito árduo. Não sei se a gente logra êxito, mas a confiança em Deus, quando tu fizeste a pergunta, a confiança em Deus, a fé,
eu acho que é uma coisa que me sustenta muito. Então, eu estou dizendo, acho muito complicado eu identificar nesse deserto interior. Ora, fiz toda uma autoanálise, meu medo é XYZ, então eu vou combater com FSR, né? Mas isso é muito difícil, né? E muito filosófico, muito profundo, e abrange uma série de coisas. Mas eu acho que tem uma coisa antes, que é essa fé em Deus. Então, eu imagino que, quando vem aquele medo, o recurso que vem primeiro é uma fé em Deus. Existe um Deus que, acima de tudo, me ama, acima de tudo, me protege, acima de tudo, me conduz, que eu não sei como é que ele faz isso, não tenho como saber, mas é aquela fé. Então, eu acho que essa fé, confiança, me ajuda no medo. Eu morro de medo de, sei lá, de alguma coisa. Tá, mas aí, então, imediatamente, coladinho nesse medo, vem a fé, para mim, eu penso. E não sei se é um recurso também que a gente desenvolve, né, que a gente pode potencializar essa fé. Mas eu achei interessante a tua... Aí me levou a pensar tudo isso, Flávio. Trazendo isso um pouco para o lado físico, materialista, até falando, isso não tem a ver com um princípio de preservação, de instintivo de preservação da espécie. Na verdade, eu tenho medo daquilo que pode me machucar, que pode me agredir. Então, isso tem a ver muito com a questão instintiva da preservação da espécie, que é o instinto mais aguçado que nós temos, assim, né? Sim, mas a grande parte dos medos no ser humano ainda são aprendidos também, né? A mãe tem medo do rato, eu tenho medo do rato, né? Eu vejo a mãe ter medo do rato, mesmo esses medos que parecem mais primitivos, a grande parte deles ainda são aprendidos. A gente aprende muito que tem a questão ainda social, cultural do meio ainda que a gente está, né? Enfim, dessa questão do medo. E acho isso que tu levantou, né, de como é que a gente enfrenta, né? Isso a gente chama, no termo psicológico, para coping, né? Então, o coping, né, que é a forma de enfrentamento das nossas dificuldades, enfim. E a gente sabe que quem tem coping do tipo religioso, como tu disseste, né, que a gente chama assim, coping religioso positivo, que é esse entendimento de que Deus está do meu lado, Ele quer o bem de mim, Ele não quer que eu sofra, Ele está aqui para me ajudar, né? É um Deus bondoso, amoroso, enfim. A gente sabe que essas pessoas também têm melhores desfechos em saúde mental, né? Então, também é uma forma muito positiva de lidar com as dificuldades, né? Já quem faz o que a gente chama de coping religioso negativo tem pior desfecho em saúde, que é aquela coisa assim, eu estou aqui porque senão Deus me castiga, que Deus é punitivo, né? Se eu não vir aqui sempre, eu vou ir para o inferno, essas coisas assim, né? Isso prejudica. Então, certamente, né, eu pensar que eu ter fé num Deus amoroso e bondoso, com certeza me ajuda a enfrentar os meus medos, né? E de uma forma saudável também, né? Então, uma das coisas então que ali a Joana vai nos convidar é para a gente enfrentar os nossos medos, mesmo assim, mesmo tendo eles. E eu tinha um professor na residência que ele fala uma coisa que é uma coisa tão óbvia, mas é algo que eu acho tão importante, que é assim, a gente só muda um comportamento mudando um comportamento, não tem outro jeito, né? Então, é mais ou menos isso que eles nos convidam, assim, a gente tem que mudar, a gente tem que perceber os nossos medos, acolher, eu tenho medo, né? Eu tenho minhas dificuldades, acolher isso, mas enfrentar mesmo assim, né? Como botar a mão na caixa e vamos ver o que acontece, né? E claro que com essa questão da fé, né, em Deus, o nosso anjo da guarda, de que, né, a gente está sendo amparado e protegido, isso facilita muito, né? E uma das questões que é muito importante ali, que ele fala também, que a gente deve se comportar de acordo com os nossos valores, né? A gente tem certos valores, né? De ser bondoso, de ser gentil, né? Eu acho que é muito importante, por exemplo, eu ter uma alimentação adequada, eu me exercitar, eu cuidar do meu corpo, cuidar do meu espírito, eu ir no centro espírita, sei lá, cada um de nós aqui tem certos valores que acha importante. E isso também é outra questão que se estuda também na área científica, né? Não ter sintoma psiquiátrico não é sinônimo de felicidade. Por exemplo, eu posso não ter depressão, eu posso não ter ansiedade, eu posso não ter nenhuma fobia, assim,
né, não tá psicótico, mas isso não quer dizer que eu seja feliz. Agora, agir de acordo com os meus valores é algo que me traz bem-estar, felicidade, alegria, né? Nos traz emoções positivas. Então, a ausência de emoção negativa não significa emoção positiva, né? Isso é algo também que que, enfim, tem impulsionado a estudar a área psicológica também a estudar isso, né? Que a gente não precisa só reduzir as emoções negativas, a gente precisa estimular as emoções positivas. E uma da forma da gente estimular as emoções positivas é a gente agindo de acordo com os nossos valores. Também é importante o autoconhecimento, porque eu tenho que saber quais são os meus valores, né? Para poder agir, então, de acordo com eles, né? Mesmo com medo, né? Superar isso. E a gente só supera o medo, então muda o comportamento mudando, enfrentando, fazendo, né? Então, ele nos traz ali que a vida ela não retorna, né? Que eu achei bonito quando ele nos coloca assim, a vida não retorna, mas ela sempre está nos oferecendo oportunidades. Então, né, a gente não volta para aquela oportunidade que já passou, mas surgem novas oportunidades de formas diferentes. Então, eu acho que esses 2 capítulos nos trazem este questionamento, assim, né, de como é que a gente tem aproveitado essas oportunidades que surgem, né? E eu acho, para a gente finalizar, então, alguém tem mais alguma pergunta? Senão, eu vou só ler aqui no fim o que ele nos coloca aqui. Mais alguma pergunta antes de finalizar? Ou podemos? Podemos? Tá. Então, ele coloca assim, que a serenidade divina invade-me após o cumprimento dos deveres. Compreendo a minha responsabilidade no conjunto da vida em que me encontro e desligo-me dos conflitos. Lúcido, né, avanço passo a passo na conquista da consciência e me harmonizo, integrando-me no conjunto da obra de Deus. Sereno e confiante, nada de mal me atinge. Acho que é isso que a gente conversou tudo aqui, né? Da questão de compreender as nossas responsabilidades, né? A gente tem, então, esse autoconhecimento, né? E, de certa forma, o mais lúcido possível, o mais consciente das nossas dificuldades, né? Avançar devagar, né? Passo a passo, né? E confiante, essa questão que a gente falou também, né? Com fé em Deus. Achei bem bonito o jeito que ele termina o capítulo.